Prevenção das lesões esportivas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Esse tópico tão especial que tanto tem aberto o mercado de trabalho para os fisioterapeutas esportivos poderem atuar antes que a lesão aconteça, antes que o prejuízo financeiro acometa um clube que emprega o atleta, antes que esse atleta fique com tempo perdido, afastado de treinamento, afastado de competições importantes. O fisioterapeuta tem um papel fundamental para a prevenção das lesões e isso é bom tanto para o clube quanto para a comissão técnica que vai ter os seus jogadores à sua disposição e, lógico, o principal beneficiado dessa atuação, do resultado da atuação do fisioterapeuta esportivo dentro de um programa de prevenção das lesões esportivas é o próprio atleta que vai ter possibilidade de treinar e desempenhar o seu mais alto rendimento. Para essa aula, os mesmos avisos de sempre. Mantenha o foco total, pegue um papel e uma caneta, anote suas dúvidas slide por slide na medida que eu for explicando e no final haverá tempo para poder tirar e esclarecer seus questionamentos e suas perguntas. Beleza? Vamos para a aula. A primeira pergunta é a seguinte: será que o atleta gosta de se lesionar? Nós sabemos que existem aqueles atletas que são os famosos chinelinhos, né? Que adoram passear ali pelo departamento de saúde, departamento médico, departamento de fisioterapia, mas a grande maioria quer estar em alto desempenho, em treinamento, em competições, etc, etc. Tá? O atleta ele não gosta de se lesionar. Então, ele é um aliado nesse processo e isso tem que entrar na cabeça dele. Que o fisioterapeuta está ali não para ser um chato que vai prescrever exercícios corretivos, ele só quer jogar bola, só quer praticar a atividade fim do esporte. Nós sabemos que a atividade meio que previne o esporte é muito importante também. O atleta ele não gosta de passar muito tempo no DM, a maioria quer passar bem longe, quer se livrar ali da fisioterapia, né? Tá encostado. O atleta ele não gosta de treinar em separado do grupo. Ele gosta de estar lá com a galera dele, com a panelinha dele, treinando, e não a parte, um treinamento individualizado, específico, para ele voltar para o nível de competição em grupo. Ele não gosta disso, tá? Dito isso, sabendo o que passa pela cabeça da maioria dos atletas, nós precisamos saber até onde nós podemos ajudá-lo. Tem coisas que não podem ser prevenidas. Olhem para essas fotos aqui. Será que tinha alguma coisa que a comissão técnica, que o médico, que o fisioterapeuta pudesse fazer? O preparador físico podia fazer alguma coisa aí? Não, né? Um chute desse aqui, no meio dos peitos, o cara levantou a perna aqui, alta, uma entrada acima do nível da bola, né? Tem uma caneleira, mas não tem caneleira que aguente isso, né? Uma perna, olha a altura da perna que ele levantou aqui, não dá para usar capacete no futebol, né? Então, assim, os esportes têm suas regras, têm suas normas e principalmente o espírito fair play que as entidades, né, que organizam os esportes cada vez mais estão sendo rigorosos, tanto na arbitragem, né, na punição desses atletas, quanto nas políticas, nas campanhas de conscientização que um adversário deve ter com o outro. Afinal de contas, são colegas de trabalho. Tá? Agora, existem lesões esportivas que podem ser evitadas. Existem lesões esportivas que nós podemos fazer muita coisa para ajudar o atleta a evitar que essas lesões aconteçam. E aí vem a grande pergunta: será que nós realmente podemos evitar essas lesões? Ou nós podemos contribuir para que a probabilidade de que a lesão aconteça seja diminuída? Isso aqui não é ciência exata. 2 mais 2 não é 4 aqui nesse mundo. Tá? Isso aqui tem uma série de outros fatores
que podem interferir, às vezes fatores que nós ainda nem conhecemos, que não foram descritos na literatura ainda. Então, tendo isso em mente, sabendo das nossas limitações, nós vamos atuar com o nosso conhecimento, com o que a ciência nos dá de informação para aplicar, fazendo com que o atleta esteja com um risco de lesão cada vez mais controlado, reduzido. Tá bom? Esses aqui são grandes autoridades no assunto, são pesquisadores renomados no mundo todo, né? Já representaram seus países aí nas Olimpíadas, fazendo parte aí do comitê de experts para epidemiologia e controle de lesões nos principais esportes, tá? O Evert Verhagen da Holanda, o Willem Minnewijs, se eu não me engano, ele é do Canadá, e o Willem van Mechelen, ele também é um grande pesquisador lá do Canadá. São grandes autoridades aí na área de pesquisa de prevenção e lesão esportiva. Tá? Poderíamos citar outros nomes, né? Poderíamos citar o nome do Roald Barr, o nome do Timothy Hewitt, mas são outros pesquisadores focados mais em lesões específicas, né? Um pouco menos abrangentes. Aqui no Brasil, nós temos um grupo forte ali na UFMG, que também há muitos anos se dedicam a pesquisar sobre prevenção de lesão no esporte. Dentro da lógica teórica, da hipótese teórica sobre lesão esportiva, nós devemos levar em consideração que existe o modelo de capacidade e demanda. Ele se aplica à ortopedia, mas ele também se aplica à fisioterapia esportiva. Todo atleta submetido a uma carga, a uma exigência, a uma demanda que está além das suas capacidades, vai configurar uma situação de sobrecarga e, portanto, aumentar muito o risco de lesão, e ele vai ficar predisposto a desenvolver essa lesão. Dentro desses modelos, além do capacidade e demanda, existe o modelo de envelope de função, em que nós temos aqui a carga aumentando e a frequência com que essa carga é aplicada aumentando. Cada vez mais que você aumentar a carga e aumentar a frequência, você vai sair de dentro do envelope da função, vai passar por uma zona de sobrecarga e a lesão vai ocorrer na chamada zona de falha estrutural. Em outras palavras, é o modelo de capacidade e demanda. Tá? Esse é um ciclo definido lá em 1992, no início das pesquisas do Van Mechelen sobre programas de prevenção de lesão. Então, esse foi o primeiro ciclo que ele definiu, e isso já foi muito alterado ao longo do tempo. Então, primeiro estabelecer a extensão da lesão, né, incidência e severidade, isso tem a ver com epidemiologia. Depois, estabelecer a causa, né, a etiologia e os mecanismos das lesões esportivas. Isso tem a ver com biomecânica, com plausibilidade biológica. Tá? Depois, introduzir uma medida preventiva e depois avaliar a efetividade. E depois a gente repete tudo de novo para ver se reduziu a incidência, se reduziu a severidade e assim por diante. Então, esse modelo simples, ele já foi expandido para um ciclo de prevenção de lesão que, quando a gente fala sobre biomecânica do gesto esportivo, eu mostrei já para vocês que primeiro passo é conhecer a biomecânica do gesto esportivo, né? Então, todos aqueles outros passos foram adicionados a esse modelo teórico aqui, né, conceitual, que o canadense escreveu lá no início dos anos 90. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é uma confusão na literatura, é definir o que diabo é lesão esportiva. Pare agora aqui o vídeo e responda a seguinte pergunta na sua cabeça. O que é uma lesão esportiva? Defina aí com as suas próprias palavras. Porque isso vai mudar as taxas de incidência de lesão. Porque de acordo com a definição que você adotar, você pode ter mais ou menos lesões. É por isso que às vezes fica uma confusão na imprensa esportiva quando se divulga
rankings dos clubes de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro que estão com mais atletas no departamento médico, né? Então, porque o clube XYZ teve mais lesões ao longo da temporada. Então, qual é o critério utilizado? Tá entendendo? Porque o jogador não foi escalado pelo treinador. E aí acredita-se que ele deixou de ser escalado pelo treinador, não foi nem relacionado, porque estava com a lesão esportiva, está no DM. Isso não pode ser um critério, ele pode não ter sido escalado por outros motivos. Tá? O atleta, ele de repente está com dor muscular após exercício físico, né? Exagerou muito e preventivamente ele vai ser poupado da próxima sessão de treinamento ou da próxima competição, partida, como uma medida preventiva. Não necessariamente ele está com lesão, ele foi poupado para não ter uma lesão. E de repente, por ele estar afastado do próximo treino ou afastado da próxima partida, isso foi contabilizado como lesão esportiva. Tá? Ele foi afastado por lesão esportiva. Então, é muito importante falar a mesma linguagem, é muito importante ter um padrão de definição para dizer isso é uma lesão esportiva. Nós temos aqui inúmeros estudos, né? Esse aqui é da FIFA, o Dvorak foi um dos grandes pesquisadores lá do departamento médico da FIFA por muitos anos, e essa é a definição que eles adotam, tá bom? Qualquer queixa física decorrente da prática esportiva, treino ou partida, resultando na interrupção da prática do esporte ou afastamento de pelo menos um dia de treino ou partida. Tá? Então, essa é a definição que vai fazer com que a gente coloque lá, teve uma lesão. E isso vai entrar nas taxas de incidência de lesão ao longo da temporada. O holandês que eu mostrei para vocês, o Evert Verhaeghe, ele também fala muito sobre definir lesão, falar a mesma linguagem, padronizar essa nomenclatura para que todo mundo esteja com a atenção focada no que realmente importa. Tá? Então, lesão esportiva é um nome coletivo para todos os tipos de lesão, dano, que podem ocorrer em relação ou devido a atividades esportivas. Vários estudos de incidência definem o termo lesão esportiva de diferentes maneiras. Então, primeira coisa é chegar num consenso sobre o que é, afinal de contas, a lesão esportiva. Tá? Então, veja, qualquer lesão sustentada durante a atividade esportiva para a qual foi realizada uma queixa, né? Foi realizada um cuidado submetido. Todas as lesões tratadas em um hospital ou algum departamento de medicina, fisioterapia, enfim, seja lá o que for. Ou seja, existem lesões que não demandam cuidado, que não demandam atenção da fisioterapia. Existem queixas físicas que simplesmente o repouso de um treino, de uma sessão, simplesmente o repouso como uma medida de prevenção são suficientes. Então, não necessariamente houve um tratamento no hospital, houve um tratamento no departamento. Tudo bem que hoje em dia tudo é recovery, né? Tudo vai entrar no recovery, na rotina de recovery. Mas isso já está na rotina, né? Não foi feito algo especial a mais. Já estava na rotina para poder fazer isso. Esse gráfico aqui também foi feito lá pelo holandês, por Evert. Ele mostra para a gente horas de treinamento de competição, né? Isso é a exposição que o atleta está submetido. E aí a gente tem um atleta 1 que do tempo 0 até o final aqui da temporada, ele fez treinamento, competiu e não teve lesão nenhuma. Já esse atleta 2 estava indo bem até que teve uma lesão. Aí ele ficou um tempo afastado por causa da lesão e depois voltou. E aí nós temos vários outros exemplos. Esse 4 aqui, ele teve uma lesão, parou, voltou, teve uma lesão de novo, parou, voltou. Esse aqui teve uma lesão mais da metade da temporada e não voltou. Esse teve uma lesão no início da temporada e ficou a temporada toda fora.
Esse sétimo já foi igual ao primeiro, não teve lesão nenhuma, o oitavo também. O nono já foi parecido aqui com o do segundo e o terceiro, e assim por diante. Então, numa equipe, nós temos várias configurações em que, no esporte coletivo, neste exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores foram afetados, sendo reportadas 7 lesões, né? Porque o jogador 4 teve 2 lesões aqui. Ou seja, eles ficaram afastados 7 vezes. Foram 7 momentos que aquele clube não tinha aquele jogador, mas estava pagando o salário daquele jogador. Então o custo aumenta muito quando isso acontece. De acordo com o modelo teórico, né, nós temos aqui no eixo Y o dano tecidual e nós temos aqui o tempo em semanas e meses. Então esse atleta está num período aqui de overuse, né, de sobrecarga. Esses picos aqui são falhas de adaptação, falhas de progressão de carga, né? Então ele tem um pico de carga, diminui, outro pico de carga, diminui, outro pico de carga, diminui, e de repente ele vai lá no ápice dele, lá no 100% de dano. E aí ele passou um limiar tolerável, né? Ele passou de um limiar tolerável, e isso fez com que ele interrompesse o treinamento dele, até ele sair, para ele conseguir voltar a treinar de novo. E aí ele vai ter contato com nova sobrecarga, e enfim. Então esse ciclo desse modelo teórico explica as cargas a quais os atletas estão submetidos ao longo da temporada e os limiares que fazem essa lesão acontecer e afastar ele do treinamento. Portanto, definir lesão esportiva deve ser feito de acordo com a magnitude da lesão e com a severidade. Lesões agudas devem ser contabilizadas de acordo com o tempo em que esse atleta fica afastado e a severidade, a duração desse afastamento. A lesão de overuse, ela deve ser levada em consideração a redução da função e a presença de dor. E a severidade deve ser feita de acordo com a duração em que essa limitação, né, essa redução da função, ela dura, ela permanece aí nesse atleta. Dito isso, agora sim, nós podemos fazer uma caracterização da lesão esportiva, acertando uma taxa de incidência, considerando aquela definição inicial que eu li para vocês. Tá? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, os novos casos de lesão que vão acontecer ao longo da temporada, multiplicado por um número arbitrário, 1000, dividido pelo número de pessoas em risco, pelo número de atletas em risco naquele esporte, que estão expostos a horas de treino e horas de partida. Tá? E aí nós vamos ter um número chamado taxa de incidência de 2 por 1000. Né? Um número arbitrário é exatamente para isso. 2 novos casos, 2 novas lesões a cada 1000, né? Que é o número arbitrário que a gente multiplica. E a severidade a gente vai ver de acordo com o time loss, com o tempo de dias perdidos. Então, lesão mínima de 1 a 3 dias, lesão leve de 4 a 7 dias, lesão moderada de 8 a 1 mês, e lesão grave acima de 1 mês de afastamento. Tá? Outra definição importante que precisava ser padronizada para se chegar no consenso era em relação ao mecanismo de lesão. Então, beleza, chegamos a um consenso que ele teve lesão. Próximo passo, qual foi o tipo de lesão que ele teve? Foi uma lesão traumática ou não traumática? Se foi uma lesão traumática, teve contato direto ou não teve contato direto? Lesão traumática direta, lesão traumática indireta. E a lesão não traumática são os conhecidos microtraumas de repetição, acúmulos de sobrecarga nos tecidos, que em inglês isso é chamado de overuse ou overtraining. Tá? Essa lesão ela pode ser aguda ou pode ser uma lesão crônica que agudizou, uma lesão recorrente. Tá bom? Então, pause o slide para que você tenha em mente esse organograma na sua cabeça. Tá? Teve lesão, esse foi o primeiro consenso. Segundo consenso, qual foi o mecanismo? Qual foi o tipo de lesão que ele teve?
Vamos mostrar aqui para vocês uma sequência de vídeos exemplificando cada um desses mecanismos de lesão. Esse seria uma lesão traumática direta. Olha o lance novamente aí, ó. Chegada do Graxa. Olha só, ele vai na Contato bola. direto com o adversário. Nem o Serginho, o número 7, também não foi solando, na Aí o maldade, a Graxa trava da entrou chuteira na altura do diretamente joelho. no joelho, o número 7, né? Aí arrebenta Sete, ligamento, arrebenta exatamente. tudo. É o famoso fair play, né? Um exemplo de lesão traumática indireta, geralmente aqui é um esporte que não tem contato com o adversário, né? Momento da aterrissagem do salto, pisou em falso, fez um valgo dinâmico no joelho, provavelmente teve uma bela de uma lesão nos ligamentos do joelho. E os microtraumas de repetição. Aqui nós vamos mostrar para vocês, ó, uma cortical do osso, vem, perda de continuidade. São as famosas fraturas por estresse. São exemplos de microtrauma de repetição. Sobrecarga, 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 sobrecarga. O tecido vai acumulando isso até que uma gota d'água trinca o osso. É um exemplo clássico aqui de lesão desse mecanismo de microtrauma por repetição, overuse, overtraining. E tem aquelas lesões que são absolutamente inexplicáveis. Nossa, diabo foi isso que essa mulher fez, gente? Qual é esse mecanismo de lesão? Uma topada, né? E tem também aquela galera que é completamente sem noção, né? Desprovida de qualquer sanidade mental. Olha essa sequência aqui. O que essa pessoa tinha na cabeça, velho? Sempre tem maluco pra tudo, né? Bota no Google aí, no YouTube, vídeo cacetado em esteiras. É só o que tem. Show de bola! Dito isso, nós já sabemos que é preciso definir a lesão esportiva, depois é preciso caracterizar ela de acordo com o mecanismo, com o tipo de lesão, e agora nós precisamos saber como é que a gente vai combater essas lesões para que elas não ocorram, né? Então, nós já sabemos que é preciso fazer uma avaliação pré-temporada para poder ter um mapeamento de toda a situação dos atletas, fatores de riscos, para a gente poder combater esses fatores de risco a nível individual e a nível coletivo. Bom, dito isso, nós sabemos que as pesquisas sobre prevenção de lesão, elas aumentam a cada ano que passa. Mas nós esperávamos que houvesse uma redução na taxa de lesão nos esportes. Os levantamentos epidemiológicos de lesão esportiva de Atenas, né, as Olimpíadas, Pequim, Londres, Rio de Janeiro, Tóquio, infelizmente eles não apontam nessa direção. O que nós estamos vendo é um platô de estabilização, de manutenção dessas taxas de lesão, né? Então, os estudos aumentam, as pesquisas aumentam, o conhecimento aumenta, a gente tenta combater isso, mas a taxa está ali, em torno de 11% e não sai desse patamar. Estamos fazendo alguma coisa errada. 15 anos de monitoramento das lesões no futebol profissional da França.
Então, lesões musculares só aumentam a cada ano que passa. Lesões nos membros inferiores, um platô. Lesões nos membros superiores, um platô. Lesões de cabeça e tronco, também um platô. Quer dizer, a gente está errando em alguma coisa. Tem alguma coisa que não está sendo feita porque da maneira que deveria ser feita, né? Os pesquisadores, as comissões, os fisioterapeutas estão dando o seu melhor, mas ainda não encontramos a direção para reduzir a incidência de lesão. Aqui é um gráfico bem parecido também, só que com uma coorte de tempo menor, mostrando o monitoramento nos esportes recreativos da Holanda. Essas taxas aí, elas também estão basicamente num platô. O que nós sabemos também é que ao longo do tempo, esse numerador tem aumentado exponencialmente. O número de pessoas mais conscientes, fisicamente ativas, que estão praticando mais esportes, mais exercícios, atividade física, ela aumenta ao longo dos anos. Então, são mais pessoas expostas, né? São mais pessoas para se lesionar também. E aí nós fazemos um alerta, né? Esse trabalho aqui foi publicado pelo Evert Verhagen, a equipe dele, né, lá da Holanda, no jornal britânico aqui de medicina esportiva, falando exatamente sobre o cuidado que nós devemos ter sobre a atividade física, os esportes, sem monitoramento, sem supervisão, em condições físicas não adequadas, sem capacidade para determinadas demandas que são impostas, que isso também pode causar dano, isso também pode causar malefício para as pessoas. Nós temos aqui então um atleta sênior, master, nós temos aqui um peladeiro de fim de semana e a gente tem um atleta profissional de alto desempenho. Diferença nos riscos de lesão, diferença nos fatores de risco que eles estão expostos, abordagem de prevenção completamente diferente. Então, cada caso é um caso, nós temos que ver qual é a demanda que cada atleta está sujeito, para saber qual capacidade cada um terá de alcançar. Bom, dito isso, nós temos um novo modelo também sobre prevenção de lesão esportiva, mostrando cada um dos níveis, dos degraus que nós podemos ter em mente com relação ao nível de lesão. Então veja que a lesão ela inicia na parte de estrutura e função do corpo, ela passa então aqui para as crenças e percepções que o atleta tem sobre essa lesão, parte psicológica do atleta que é afetada. Nós temos isso expandindo para o nível da cultura daquele esporte, a estrutura social que aquele esporte ele está na sociedade, né? Então tem esportes que eles são utilizados como inserção social, tem esportes que são elitizados, tem esportes que são negligenciados. Então, como a sociedade se relaciona com aquela modalidade esportiva, também influencia para ter mais ou menos prestígio. Tá? A nível de associação esportiva, né? Então existe uma organização, uma federação bem estruturada, tradicional, respeitada por toda a sociedade, que tem credibilidade para poder organizar competições sobre aquele determinado esporte, ou não? É cada um por si, cada um inventa a sua regra, e se morrer alguém, se machucar alguém naquele esporte, ninguém está nem aí para isso, enfim. Tá?
E isso a nível de país, né, uma estrutura de cuidado, a popularidade do esporte naquele país, né, a popularidade de prática de atividade física naquele país e assim por diante. Então veja que nós vamos do micro para o macro, vendo todo o modelo biopsicossocial agindo em diferentes camadas aí da lesão esportiva. O modelo clássico aqui, nós basicamente temos que mapear fatores de risco para entender o perfil de risco de determinado atleta ou determinada modalidade esportiva. Listar esses fatores intrínsecos, listar esses fatores extrínsecos e combatê-los para poder minimizar o risco de lesão. Esse gráfico aqui vocês já conhecem, né? Um modelo linear para atletas predispostos à lesão por causa de fatores de risco intrínseco, atletas susceptíveis à lesão por causa de fatores de risco extrínsecos e o evento acontecendo, né? A lesão acontecendo pela soma desses fatores de risco intrínseco e extrínseco. Nós sabemos que dentro desses fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, existem aqueles que são modificáveis e os que não são modificáveis. Por exemplo, idade. Você não pode modificar a idade, né? É um fator não modificável, tá? Mas, por exemplo, ele pode ter falta de flexibilidade, encurtamento muscular. Isso é um fator de risco modificável, ou pelo menos potencialmente modificável, tá? Como eu citei para vocês, ó, hipermobilidade, né? Os testes de Beighton, de hiperfrouxidão ligamentar, hipermobilidade articular. Aqui você está vendo uma alteração anatômica, né? Uma fossa, uma largura intercondilar larga e aqui uma fossa intercondilar estreita. Isso predispõe a uma luxação da patela. Então, às vezes isso é uma variação anatômica, a pessoa nasceu com a displasia do côndilo lateral do fêmur, que era para ser um obstáculo ósseo, e de repente a pessoa nasceu com aquilo ali raso, linear, e a patela desloca com mais facilidade. Enfim, esses fatores aqui nós podemos trabalhar para que eles sejam reduzidos, mas outros são variações anatômicas. O cara vai ter que fazer, sei lá, uma cirurgia para colocar um enxerto ósseo para aumentar o côndilo femoral. Risco-benefício, até onde isso vale a pena, né? É melhor deixar de luxar, faz todo o possível para que isso não ocorra, né? Mas depois de 2 episódios de luxação e insucesso do tratamento conservador, a opção é fazer a cirurgia de reforço do ligamento patelo-femoral medial. Então nós temos aqui flexibilidade, controle muscular, força, assimetrias, desequilíbrios, enfim, todas essas valências físicas que devem estar o mais próximo dos valores normativos da literatura para que esse atleta esteja com risco reduzido de lesão, tá? Nós temos então aqui, por exemplo, testes de estabilidades que podem ser aplicados para se identificar se esse paciente ele tem um bom controle do deslocamento do seu centro de gravidade, se ele tem uma estabilidade estática, postural estática ou dinâmica no Y-teste, no Biodex Balance System, na estabilometria, enfim. Exames complementares biomecânicos e testes funcionais para poder nos dar um norte aí se esse atleta tem ou não risco aumentado de lesão por péssimo controle ou inadequado controle do seu centro de gravidade. Vocês estão vendo aqui um teste de análise de aterrissagem de um salto, drop vertical jump test. Você está observando aí em câmera lenta essa atleta fazendo o movimento com um bom alinhamento de membros inferiores. Nós vamos ver agora aqui esse segundo vídeo, uma outra atleta com outro biotipo, fazendo o mesmo teste e apresentando um resultado um pouco diferente. Observe em câmera lenta aqui o grande desalinhamento
de membros inferiores que ela faz. Então, uma apresenta valgo dinâmico de joelho, a outra não apresenta valgo dinâmico de joelho. Então, medidas de prevenção devem ser consideradas para as principais lesões esportivas. Corrida de rua, esporte de arremesso, futebol, lesões de tornozelo e joelho, lesões de distensão muscular, core training, enfim. Vamos dar uma pincelada geral sobre esses principais tópicos aqui, que são os mais rotineiros aí no dia a dia de um fisioterapeuta esportivo. Vamos iniciar então pela prevenção de lesões esportivas com essa revisão sistemática mostrando tudo que se tem aí de pesquisas sobre fisiologia e biomecânica para prevenir lesão no esporte. Então vocês estão vendo aqui que tem muito estudo falando sobre exercício de força e potência muscular, tem muita coisa falando sobre coordenação motor e equilíbrio, tem alguma coisa falando sobre alongamento e as outras intervenções, né? Mas essas que eu acabei de mencionar seria o carro-chefe aí de intervenções sobre visando prevenção de lesão esportiva. Nesse outro estudo também, uma revisão sistemática, uma parte 2 aqui, focado na parte de equipamentos, instrumentos, treinamento e normas e regras da competição esportiva. Então você tem aqui muita pesquisa sobre equipamento, né? Capacete, protetor bucal, cotoveleira, caneleira, joelheira, enfim, todos os equipamentos externos que podem ajudar aí na prevenção de lesão esportiva. Treinamento, né? Formas diferentes, modalidades diferentes de treinamento que são capazes de reduzir a lesão esportiva. E onde você vê aqui essa estrelinha, que é a regulação, são as normas, né? Uma federação esportiva estabelecer normas rígidas de arbitragem e punição para um adversário que faz uma falta no colega de trabalho, tá? Então as pesquisas estão avançando muito nesse sentido. E aqui vocês estão visualizando ao longo dos anos, desde a década de 50 até o início aqui da década de 2010, os números de publicações de artigos de medicina esportiva categorizado pelo tipo e pelo foco. Então a gente tem aqui o principal, que é esse azul, que é o que tem maior volume, são teorias, né, de causa, de causalidade. Nós temos aqui depois estudos para identificar carga de doença, né, epidemiologia, incidência de lesão, estabelecer a eficácia de programas de prevenção em amarelo, né, estabelecer a efetividade na prática, né, implementação em larga escala e programas de avaliação da efetividade. Então, em ordem de quantidade, né, de publicação, esses são os temas mais publicados aí nessa coorte de tempo que eu estou mostrando no gráfico para vocês. Ok, pessoal, a partir de agora então eu vou mostrar para vocês o que é que nós temos de arsenal aí que a literatura nos fornece para programas de prevenção de lesão dos principais esportes, das lesões esportivas mais prevalentes, o que está ali no DNA do fisioterapeuta esportivo, de rotina para ser feito, tá bom? Vamos começar pela corrida de rua, primeiro porque tem muita literatura sobre o assunto, tem muitas pessoas praticando esse esporte no mundo todo e tem também tem informação de prevenção que já foi testada aí pra gente. Então, começando pela parte de epidemiologia. Esse grupo aqui é um grupo de São Paulo. Na época ele era liderado pelo Alexandre Dias Lopes, que foi um fisioterapeuta esportivo por muitos anos do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, foi para diversas Olimpíadas, ele já foi professor lá da Unicid em São Paulo, orientou mestrado, orientou doutorado, foi fazer um pós-doc nos Estados Unidos com a Irene Davis, com corrida de rua, e acabou gostando e ficou por lá pelos Estados Unidos. Ele mora para lá hoje, é sócio da SONAF, né? E ele é professor nos Estados Unidos hoje em dia. Na época ele liderava esse grupo sobre corrida de pesquisas em corrida de rua lá em São Paulo. Eles publicaram essa revisão sistemática na Sports Medicine, falando sobre lesões musculoesqueléticas relacionadas à corrida de rua.
que eles encontraram? Eles encontraram que, numa ordem decrescente, nós tínhamos aí síndrome do estresse medial da tíbia, canelite, né? Nós temos tendinopatia de Aquiles, tendinopatia de calcâneo e, em sequência, fascite plantar, ou seja, tudo do joelho para baixo, canela, perna, tornozelo, planta do pé. Quando esses corredores de rua passam a ser exagerados, né, longuíssimas distâncias, nós chamamos isso de ultramaratonistas, né? Aí começa a aparecer a tendinopatia de Aquiles em primeiro lugar e agora a síndrome patelo-femoral, desgaste de cartilagem. Tá? Então, eles deram para a gente informações de epidemiologia de quais eram as principais lesões que afetavam esses atletas. Esse estudo aqui vocês já viram na biomecânica do gesto esportivo, o clássico aqui do Daniel Lieberman e com a Irene Davis, fazendo a comparação entre correr calçado e correr descalço. Eles detectaram que existe uma diferença no padrão da biomecânica dessa corrida. Quem corre calçado ataca o solo com o retropé e, portanto, faz esse primeiro pico de força de reação de solo, que eles denominam como impacto transiente. Tá? E quem corre descalço tende a correr atacando o solo com a ponta do pé e, portanto, não tem um melhor amortecimento do sistema muscular, tendão de Aquiles e panturrilha, e, portanto, não faz esse impacto transiente. O pico praticamente de força de reação ao solo é quase que o mesmo, sem esse impacto inicial, que geralmente é absorvido pelas articulações. Como o calçado tem um sistema de amortecimento artificial, isso acaba preservando um pouco as articulações. Já quem corre com o antepé e o médio pé, sobrecarrega o tendão de Aquiles e a musculatura da panturrilha. Então, a prevalência de lesões aqui é diferente da prevalência de lesões aqui. São tipos de lesões diferentes que ocorrem. Nós sabemos que também quem corre descalço tem o perigo de acontecer essas atrocidades aqui, né? Bolha, queimadura, calos, escoriações de pele por algum objeto perfuro-cortante. Então, para isso que foi desenvolvido esses calçados, essas meias especiais aqui chamados de minimalistas. Outro dado que nós temos com bastante quantidade na literatura é sobre ombro do arremessador. Nós vimos na biomecânica do gesto esportivo que as lesões ocorrem nessa fase aqui, né? A fase de preparação e armação, e as lesões ocorrem no final da fase de desaceleração. Geralmente, a instabilidade anterior, a luxação de ombro e a lesão de SLAP, elas ocorrem nessa fase de armação e preparação, tá? E o impacto póstero superior, ele ocorre na etapa de desaceleração, tá? O GIRD, vocês viram que é um dos principais fatores de risco quando ele tem perda de amplitude total de rotação, porque aí vai gerar uma modificação anatômica, né? A morfologia da estrutura muda e essa morfologia da retração da cápsula passa a jogar a cabeça do húmero mais para frente, passa a fazer uma retração da região posterior. Isso tudo comprovado por estudos aqui de ultrassonografia. Acontece que essa posição da cabeça do húmero mais para trás e mais para cima faz com que no momento da armação e da preparação com grandes amplitudes ocorra uma torção da porção longa do bíceps, que é descrito na literatura como mecanismo de Peelback, um mecanismo de pivô de giro no momento dessa rotação excessiva, em que o tendão ele é torcido. Isso gera uma carga excessiva no tendão da porção longa do bíceps. Portanto,
O estudo da Jospit, que mostra os principais procedimentos que os fisioterapeutas esportivos realizam para corrigir uma retração capsular, é esse exercício aqui de cima, chamado de sleeper stretching, e esse exercício aqui de baixo, chamado cross body stretching. Tá? São alongamentos chamados de deformação plástica. Não é um alongamento estático tradicional de pouco tempo. Então você precisa ficar ali em 5 repetições, 5 séries, cada uma durando no mínimo 30 segundos. Mas o ideal é que isso dure, prolongue o máximo que puder, para poder ir quebrando lá as pontes cruzadas do tecido conjuntivo da cápsula, tá bom? Aqui vocês estão vendo vários exemplos de exercícios que são realizados para o caso de pacientes com luxação do ombro, instabilidade do ombro. Você começa aqui com o ombro numa posição mais protegida, com rotação neutra, e aí você vai progredindo grau a grau até chegar aqui nos 90 graus e passar dos 90 graus. Tá? Você está vendo aqui um exercício de ativação dos rotadores externos com peso e contração da gravidade. Quer dizer, você tem um vetor de força agindo aqui, ó, nesse sentido, que potencializa a ativação dos rotadores laterais. Até você começar a fazer coisas aí em amplitudes cada vez mais exageradas, próximo da luxação. Lembra do teste de apreensão anterior do ombro? Que o paciente tem medo de que o ombro vai deslocar novamente? Então você vai gradativamente quebrando essa objeção do paciente, levando para trás, levando para trás, levando para trás, para ver se ele consegue perder esse medo e fazer o movimento que ele tem que fazer, de preparação e armação do gesto. Exercícios em cadeia cinética fechada para membro superior, saber se ele já consegue ficar na posição de 4 apoios, depois na posição de prancha frontal, com o joelho apoiado ainda, depois de prancha frontal completa, e ele vai progressivamente descarregando peso em cima desse ombro, que ele tem medo de sair do lugar. Até ele fazer o exercício com REP, com resistência elástica progressiva, simulando o gesto motor do esporte dele. Falando agora sobre futebol, essas estatísticas aí são extremamente mapeadas no futebol. Tanto masculino quanto feminino, a prevalência ela se concentra da cintura para baixo, obviamente, é onde tem a maior prevalência de lesão. Aqui vocês estão vendo um estudo que é feito a cada Copa do Mundo. A FIFA ela tem um departamento chamado FMARC, são médicos que coordenam o setor de epidemiologia, estatística, análise de dados, e eles fazem a prevalência das lesões durante a Copa do Mundo. Aqui é o estudo que foi publicado na Copa do Mundo de 2010. Na época, o Dvorak e o Zhang eram os cabeças, eram os coordenadores desse departamento, mostrando aí um comparativo da Copa de 98, a Copa de 2002, a Copa de 2006 e a de 2010. 98 na França, 2002 no Japão, 2006 na Alemanha e 2010 na África do Sul, mostrando que o número de lesões por partida ele acaba se mantendo estável ao longo das Copas do Mundo, girando algo em torno aí de 2 e pouquinho lesões por partida. Então imagine aí, você tem 32 equipes, não sei quantas partidas ao todo são, tem que fazer as contas aí, mas cada time joga 6 vezes na fase de classificação, não. Cada time joga 3 vezes na fase de classificação, São grupos de 4, 3 jogos para cada time. Então tem oitavas de final, quarta de final, tem semifinal e final. Então o campeão joga 7 partidas. Se ele vai ter 2 lesões no mínimo por partida, imagina que em 7 partidas ele vai ter 14 lesões. Pode ser em atletas diferentes ou no mesmo atleta, pode ser repetitivo isso, Então ele pode ficar num tiro curto sem um atleta durante a competição.
Isso já aconteceu com a gente em inúmeras Copas, né? Copa de 94, o Raí saiu na primeira partida contra a Rússia, foi substituído pelo Jairzinho. Em 98, a gente teve lesão do Romário, foi cortado da Copa lá imediatamente antes, ele já estava concentrado com a equipe, né? E aí foi convocado o Emerson para o lugar dele. Então, nós temos aí inúmeros exemplos na pele aí que já sofremos com essas lesões, tá bom? Esse é o estudo publicado na JOSP falando sobre lesão de estiramento ou distensão dos isquios tibiais. Essa é a lesão mais prevalente em jogadores de futebol. No atletismo também é muito comum, mas no futebol é a primeira, a número 1 é lesão muscular. Esses são os fatores que a literatura coloca para a gente como fatores não modificáveis, história prévia e idade. Você não pode mudar se a pessoa já teve lesão e a idade da pessoa. Fraqueza muscular, fadiga, flexibilidade, relação agonista-antagonista, core, tudo isso aí são fatores intrínsecos a serem trabalhados, modificáveis, para prevenir uma lesão. Nós temos aqui semimembranoso, semitendinoso e bíceps femoral, porção longa e porção curta. Dessas 4 unidades aí, a porção longa do bíceps femoral é a que é mais afetada. Nesse estudo sobre prevenção das lesões de isquios tibiais em jogadores de elite de futebol, eles fizeram a implementação de um programa de prevenção liderados por Roald Barr, um grande pesquisador também de prevenção de lesão, e eles demonstraram que o exercício nórdico para isquios surais, combinado com alongamentos de aquecimento, foi eficaz para reduzir o risco de lesão, comparado com um programa apenas de alongamento. O jogador de futebol adora alongar. Se você não alongar um jogador de futebol, Ave Maria, ele acha que vai se lesionar, porque ele não alongou o suficiente para evitar uma lesão muscular. E não é isso que a ciência mostra para a gente. Nós sabemos que exercícios de contração excêntrica com peso corporal, cadeia fechada, eles são excelentes para gerar força numa posição de alongamento. Então isso está bem fundamentado aí na literatura de que é a melhor opção para a prevenção das lesões da musculatura posterior da coxa. Esse trabalho do Jornal Internacional de Fisioterapia Esportiva fez exatamente isso. Esse é o exercício nórdico, Você fixa os pés do paciente, os tornozelos dos pacientes, e eles têm que cair para frente com o tronco. O tronco tem que estar firme, não pode permitir movimento de quadril, não pode permitir movimento de coluna. A única articulação que você permite movimento é a articulação do joelho, que inicia na posição de 90 graus e vai fazendo uma extensão de joelho até o zero, até encostar na mesa e volta de novo. Tem vários protocolos, tem uma preparação para a pessoa conseguir fazer isso. Um exercício excêntrico no isocinético e um exercício excêntrico com peso livre também fez parte aqui desse programa. Deixar de aumentar a força excêntrica de um atleta depois de uma lesão nos isquiotibiais pode predispor uma nova lesão. Então, incorporar esse programa de treinamento excêntrico é fundamental quando você identifica algum atleta dentro do grupo que já teve uma lesão dessa. É importante para evitar uma nova recidiva. Quem não conhece, segue esse Instagram aqui, segue esse Twitter, também eles são muito ativos no Twitter, YLM Sport Science. O que eles fazem? Eles pegam um artigo científico de esporte, de ciência, e eles traduzem esse artigo científico em um infográfico, em um post bem ilustrativo para você conseguir resumir a principal informação daquele trabalho. Aqui é um exercício, é um trabalho do Jornal Americano de Medicina Esportiva falando sobre o exercício de isquios tibiais, o nórdico, E aí, de acordo com os resultados desse trabalho, houve uma redução de 70% num grupo de atletas que nunca teve lesão e uma redução de 85% num grupo de atletas que já tinham lesão prévia. Ou seja, é uma técnica extremamente efetiva para a prevenção de lesão muscular dos isquios tibiais.
Agora falando sobre entorse de tornozelo, acontece no futebol, acontece na corrida de rua, acontece nos esportes de salto e aterrissagem, o cara pisa no pé do adversário, acontece na ortopedia, é uma lesão extremamente comum. Quanto mais a pessoa está exposta à atividade física, exercício, esporte, essa prevalência aumenta exponencialmente, tá? O que a literatura fala pra gente? Sobre a efetividade de exercício e terapia manual para entorse de tornozelo. O que eles recomendam? Cinesioterapia, incluindo pranchas de perturbação, são eficazes na prevenção de recorrências de entorse. Mecanoterapia, prancha de perturbação, superfícies instáveis, junto com exercício realizado em superfícies instáveis. A literatura faz aqui uma recomendação a nível 1. Não tem como discutir isso, cara. É revisão sistemática, o topo da pirâmide, tá? Por mais que as pessoas aí não concordem tal e tal, não dá para você discutir opinião com evidência de topo de pirâmide. Então, exercício terapêutico realizado em superfícies instáveis é uma maneira de você submeter o atleta, expor ele a uma perturbação externa que ele vai estar sujeito durante a prática esportiva. Você está preparando ele num ambiente controlado, obviamente, para que ele, na vida real, consiga ter um bom resultado de prevenção de lesão. Não há evidência de que exercício terapêutico é mais eficaz do que o uso de suporte externo. O que é suporte externo, galera? Suporte externo é brace. Suporte externo é tornozeleira. Aircast. Então, a nossa recomendação é que vocês façam as duas coisas. Faça o exercício, faça a mecanoterapia, faça as superfícies instáveis e durante um treino muito forte, durante uma partida muito forte, você coloque lá uma proteção no tornozelo desse paciente. O estudo do Evert Venhagen e do canadense lá, o Mechelen, mostra que sobre as medidas preventivas para entorse de tornozelo, nós temos já algumas informações que nós podemos confiar. Então, o uso de brace é uma delas. Você dá uma proteção artificial, extrínseca para o tornozelo. Depois, ele diz que o brace rígido ele é melhor do que o tape elástico. Ele dá uma proteção maior. Ele diz que não se deve se preocupar com o tênis em relação ao tamanho do cano do tênis. Já viram aquelas pessoas que usam aqueles tênis com cano bem longo? No basquete o pessoal faz muito isso. Esportes militares, né, por causa do coturno. E a literatura diz que isso não reduz a incidência de lesões de tornozelo. Ser mais novo, né, ter menor rodagem, ter propriedades dos materiais do calçado é mais importante do que ter um cano alto, por exemplo, tá? Como a maioria das pessoas pensa. Que aquele cano alto pode servir como uma barreira de proteção e não serve porque ele é muito maleável. Tá? E por fim, treino de estabilização articular, né? Exercício em superfícies instáveis é importantíssimo nesses casos. Aqui está um resumo do slide anterior, de tudo que eu falei. Nessa primeira linha aqui, vocês estão vendo suportes externos. Né? Vários modelos de tornozeleira, aircast, bloqueada para inversão e eversão, só permite movimento no plano sagital. Tem tornozeleira só de elástico, tornozeleira de elástico com cadastro, tornozeleira de elástico com cadastro e velcro. Né? Então tem várias opções. Aqui embaixo você está vendo o tape rígido, não é o tape elástico, isso aqui é feito com esparadrapo inelástico, também é efetivo. E exemplos a mil aqui de mecanoterapia. Disco, prancha, balancinha, isso aqui é do tempo do professor Rodrigo Oliveira, das antigas, entendeu? Dynadisc, aquelas meia bola, Bozu. Hoje em dia a gente usa esses slide board, também já tem uns 10 anos que inventaram isso aqui, tem um bom tempo. Ou seja, superfícies instáveis. Superfícies que gerem uma força de perturbação para que o paciente treine a capacidade de reagir a essa perturbação.
Agora, saindo das entorses de tornozelo e entrando nas entorses de joelho, nós vamos ver que tem semelhanças e tem diferenças. A semelhança inicial aqui é em relação a exercício e em relação a superfícies instáveis. Então, treino de estabilização, treino sensório-motor, fortalecimento muscular em dia. Tudo isso aí é recomendação A, nível 1, de que é um procedimento efetivo para a prevenção de lesão, de entorse. Agora, diferente da entorse lá de tornozelo, que é recomendado o uso de brace, tornozeleira e tape rígido, aqui no joelho a literatura não bateu esse martelo ainda. A literatura não tem um consenso aí, não tem resultados consistentes para indicar o uso de brace, de joelheira, de tape rígido, nem pensar aqui no joelho, né? Para prevenção de entorse de tornozelo. Tá? A literatura não caminha na mesma direção como nós acabamos de ver para as entorses de tornozelo, tá bom? Nas entorses de joelho, o treino de estabilização, as superfícies instáveis, a mecanoterapia envolve muito agilidade, envolve muito o movimento de pivô, movimento de giro, mudança de direção, cutting, movimento de corte lateral. Ou seja, é importante esse atleta submeter o seu joelho a saltos e aterrissagens com carga, saltos e aterrissagem com perturbação externa, na hora que ele sai saltar para cabecear uma bola e um adversário, um zagueiro, vai bater no corpo dele, vai desequilibrar ele no ar. Como é que ele vai aterrissar de um salto desse para o joelho dele estar firme? Tá? Então é muito importante o treino de estabilização, treino sensório-motor, força muscular, mecanoterapia e superfícies instáveis para treinar essa habilidade. No final, vou mostrar um vídeo para vocês do Cristiano Ronaldo, um gol de cabeça que ele fez ano passado, ou ano retrasado, não lembro, pela Juventus, que ele salta muito alto, impulsão gigante, e na hora de aterrissar, o zagueiro desloca o corpo dele e ele acaba aterrissando com uma perna só. Para vocês observarem em câmera lenta o quanto que a força muscular, a estabilização neuromuscular que esse atleta desenvolveu ao longo dos treinamentos é capaz de absorver as cargas e as perturbações externas mais desafiadoras. Me lembrem. E esse é um programa muito conhecido, muito famoso, chamado FIFA 11+. Ele foi desenvolvido pela FIFA como um programa genérico para ser aplicado em larga escala no futebol masculino e no futebol feminino. E aí começaram a sair as pesquisas. Alta aderência desse programa de prevenção de lesão neuromuscular, melhora o equilíbrio, reduz o risco de lesão. Aí depois começaram a utilizar isso para outras coisas, como por exemplo, o programa FIFA 11+, como uma promoção de saúde em crianças em idade escolar, para evitar obesidade, diabetes, hipertensão, criar gosto pela atividade física desde criança e adolescente. Melhor do que fazer aquela educação física escolar da nossa época, né, que era totalmente, tá aqui a bola, bate um racha aí, pronto, isso era a aula de educação física. Avaliação de quão diferente as estratégias de implementação elas podem ser mais efetivas ou não. Ou seja, como é que você consegue convencer toda uma rede de interação que tem sociedade, patrocinador, presidente, diretor, técnico, preparador físico, fisiologista, analista de performance, fisioterapeuta, médico, dentista. É muita gente envolvida e o atleta, que é quem vai executar os exercícios. Como é que você consegue vencer todas essas barreiras para implementar de fato um programa desse de rotina do clube, tá? Então, fez tanto sucesso que outros esportes passaram a adotar o FIFA 11+, como o principal programa de prevenção de lesões. Aqui vocês estão vendo um folder, né, dele comprido. Vocês estão vendo que tem aqui uma etapa inicial de aquecimento, 8 minutos, uma etapa de força, pliometria e equilíbrio de 10 minutos,
e uma etapa final aqui de corrida mais acelerada, tá? Isso tudo é feito antes do treinamento como uma forma de exercício corretivo, aquecimento, preparação para o treino propriamente dito. Isso foi muito bem incorporado em larga escala. Esse programa ele foi pensado e desenvolvido para poder englobar de maneira genérica alguns fatores de prevenção, como aumentar a força de core, aumentar o controle de equilíbrio neuromuscular, aumentar o treino excêntrico dos músculos da coxa, pliometria e agilidade. Então é um pacotão que engloba isso tudo. A gente dá lá para o esporte coletivo para todo mundo, e se tiver um atleta ou outro que tem uma especificidade, ele faz isso, mais o treino separado, individualizado para ele, tá? No programa de treinamento, né, de educação, de ensino, o atleta recebe algumas aulas para mostrar a maneira correta de executar e as possíveis compensações, as maneiras erradas de fazer aquele exercício. Então é sempre bom o preparador físico, fisioterapeuta, fisiologista, um dos três que está responsável aí pela implementação do FIFA 11+, dar esse feedback visual, dar esse retorno verbal para o atleta de quais são os principais erros durante a execução de cada um desses exercícios, para eles poderem ficar mais independentes também. Eu vou então pegar cada uma dessas três partes e vou destrinchar elas para vocês. Veja que na parte 1, que é a parte de exercício de corrida, é um aquecimento. Corrida para frente, corrida com quadril para fora, corrida com quadril para dentro, corrida em ciclos, corrida em salto com contato dos ombros, como se fosse escorar no adversário, e uma corrida rápida para frente e para trás para acelerar e desacelerar, acelerar e desacelerar. Isso tudo aqui é preparando o corpo do indivíduo para aumentar a circulação sanguínea, para ele não entrar frio na demanda de carga daquele treinamento. Já na segunda parte, que é focada em força, pliometria e equilíbrio, nós temos o nível verde, o nível amarelo e o nível vermelho. É o mesmo exercício executado de maneiras mais difíceis, tá? Então nós temos aqui a prancha estática para a região do core, nós temos a prancha lateral estática para a região do core, nós temos os isquios tibiais para a região do core e para a região da posterior da coxa. Nós temos o equilíbrio em apoio unilateral, isso é para controle da postura estática e dinâmica. E aqui nós temos o agachamento, em que o indivíduo tem que fazer o contato do solo apenas com a ponta do pé. Isso tudo, galera, isso tudo aqui é progressivo. Quando você está conseguindo fazer essa 30 segundos, está bacana, está sem esforço, está sem chegar nas últimas, aí você passa para a amarela, prancha alternada com membro. Quando essa aqui chegar no seu limite, ficou fácil, aí você passa para essa. Então é uma forma de fazer o exercício progressivamente. Por isso que funciona tanto. E aqui, galera, nessa última parte, são exercícios de corrida um pouco mais intenso, corrida na largura do campo, corrida com saltada com skip alto, corrida com parada, frenagem brusca e mudanças de direção. Quer dizer, você sai do que é linear. Então veja que da parte 1, da parte 2 e da parte 3 é um genéricozão, grandão, receita de bolo, mas que tem alto índice de efetividade após a aplicação. O core, né, o núcleo central desse FIFA 11+, nada mais é do que o treino do core. E esse treino do core da ortopedia até a fisioesportiva cada vez mais sendo treinado para ganhar importância de estabilização do esqueleto axial. Não como a gente vê lá na parte ortopédica do paciente de dor de coluna, que botar o umbigo para dentro, respirar naquela posição de barriga para cima. Você pode até começar com isso naqueles indivíduos que têm uma falha na ativação muscular, não sabe contrair corretamente os músculos da parede abdominal. Beleza. Mas o atleta, ele rapidamente aprende a fazer isso e você tem que começar a colocar ele em estágios mais avançados, com carga, com desafio, da estabilização central do corpo dele. Então você passa a prescrever exercícios um pouco mais desafiadores,
até que você leva ele para uma estabilidade dinâmica dentro do esporte dele, imitando, simulando situações que ele vai vivenciar que precisam de um core muito firme. Aqui são exemplos de testes e exercícios que são realizados para ver aqui nessa primeira foto, por exemplo, a endurance dos músculos eretores da coluna. Se não me engano, Sorensen, até da Suécia. Esse outro aqui é uma posição de isometria de McGill, né, para ver a parte anterior da parede abdominal. E essa última foto aqui é uma ponte totalmente estendida para ver a força aqui da parede lateral do core desses indivíduos. Então, o core não pode faltar para a prevenção de lesão. Pedro, como é que a gente consegue naquela fase final lá já da integração de tudo que a gente está fazendo próximo ao retorno ao esporte? Observem esse vídeo. Atleta de basquete aí, né? Em superfícies instáveis, com carga, batendo a bola aqui, simulando o que ela pode, porventura, encontrar quando um adversário estiver marcando ela colado. Muito bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre prevenção das lesões esportivas. Vou deixar aqui agora um espaço para vocês tirarem suas dúvidas, mas antes disso, lembrem, assistam o vídeo de novo, com calma. Vejam todo o arquivo de material de apoio que eu coloquei à disposição. Vejam os trabalhos que eu citei durante a apresentação. Vai lá no artigo, na fonte original da informação, beber aquela fonte, aquela informação lá na fonte, tá bom? E aí depois você faz a sua própria interpretação, vê a minha interpretação, compara, vê as dúvidas que vão surgir, e aí sim, você coloca as dúvidas, as perguntas, os questionamentos para a gente aqui na nossa plataforma. Eu irei responder ou com vídeo ou textualmente. Beleza? Até o nosso próximo vídeo da nossa próxima aula. Antes disso, lembrem que é muito importante vocês curtirem e divulgarem estes 2 primeiros canais aqui, para que esse conteúdo de biomecânica, avaliação e fisioterapia esportiva possa chegar a mais pessoas que estão em situações parecidas com a de vocês, no meio da faculdade, fazendo a disciplina de fisioterapia esportiva. Nem todo mundo tem o privilégio que vocês têm de ter 3, 4 professores de física esportiva, sócios da SONAF, que estamos de cabeça por dentro de tudo aí do mundo da física esportiva. Tem gente aí fazendo curso de fisioterapia numa graduação que nem a disciplina de física esportiva tem, outros ela é optativa, com pouca carga horária, sem prática, que a gente ainda vai iniciar as nossas, enfim. Se você curtir, se você compartilhar, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar isso aí para mais pessoas. Beleza? Valeu, galera. Até nosso próximo vídeo.